Porque ninguém nasce sabendo. As pessoas vão aprendendo. E temos um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que esse hadith está narrado nos livros de Sunnah, onde faz o seguinte, onde diz o seguinte, que um homem entrou na mesquita e rezou. Quando ele terminou a oração, o profeta disse: Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Volte, refaça a tua oração porque tu não rezou. O homem refez. A segunda vez, a mesma coisa, o mensageiro de Deus disse para ele: Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Reze porque tu não rezou. Na terceira vez, a mesma coisa: reze porque tu não rezou, não rezaste. O homem disse: ó mensageiro de Deus, La uhsin ghair hadihi salah fa'allimni ya Rasulallah. O homem disse: ó mensageiro de Deus, eu não sei rezar nenhuma outra oração melhor do que essa que eu rezei. Me ensine. Me ensine. O mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: Idha qumta ila salah fa'asbigh al-wudu. Se for fazer a oração, faça a ablução da melhor forma. A partir daí vamos falar alguns erros que as pessoas têm na oração, antes da oração, na ablução. Muitos irmãos, quando vão fazer a ablução, não lavam totalmente os braços, tem que ser lavado até o cotovelo. Tem que ser lavado todo o cotovelo. No outro dia, como está no Sahih Muslim, que o mensageiro de Deus disse que Deus não aceita a ablução daquela pessoa que deixou nem o espaço de um anel, que não for das partes que deve ser lavada, sem tocar a água na ablução. E no outro dito do profeta Muhammad, que ele viu as pessoas de longe lavando os pés e não lavaram seus tornozelos, seus calcanhares, desculpa. E o profeta, ele, em voz alta, disse: Wailun lil aqab minan nar. Ai desses calcanhares no fogo do inferno. Lavar a ablução de forma corretamente, fazer a ablução da forma corretamente. Me desculpe, não sou o professor de vocês e nem de um de nossos irmãos. Não sou o mestre, mas simplesmente estamos recordando essa passagem da ablução. Por quê, meus irmãos? Muitas pessoas não sabem praticar a oração, não porque são rebeldes, não porque não querem saber da religião, jamais, mas porque têm vergonha de perguntar, ou têm medo de serem censuradas por alguém, simplesmente. Então o profeta disse: Wailun lil aqab minan nar. Ai daqueles calcanhares, tornozelos do inferno. Lavar o pé totalmente, até os tornozelos, inclusive no meio dos dedos. Isso é da religião, isso é ablução. Muitas pessoas não fazem isso. Isso é errado. Outra falha também que muitos irmãos e irmãs fazem, muitas pessoas fazem na oração, na ablução, perdoe-me, é em questão de lavar o rosto. Muitas pessoas fazem esse movimento, mas tem que lavar o rosto, é de uma orelha até a orelha. Tudo aqui tem que lavar. Onde é o rosto, tem que água tem que tocar. Quem pega a mão, passa somente entre os olhos, não fez a ablução, não lavou o rosto. Tem que lavar todo o rosto. E se pergunte, eu estou falando somente aquilo que é obrigatório. Não vou falar sobre Sunnah, o que é desaconselhável, o que é recomendado, somente aquilo que deve ser feito. Muitas pessoas também, quando fazem a ablução, é uma ação errada, acreditam que faz parte da ablução lavar o pescoço, masahu raqaba. Tem um hadith narrado, sim, no Mu'jam at-Tabarani, hadith de Ibn Umar, que quem passar uma molhada sobre o pescoço, será livre do tormento do Jesus final. Porém, esse hadith, como falou Ibn Jawzi e outros, huwa ad'af min khayt al-ankabut. Esse hadith, ele é mais fraco na corrente, na cadeia de transmissão. Esse hadith, ele é mais fraco que uma teia de aranha. É um hadith fraquíssimo. Não se passa uma molhada sobre o pescoço. Nem o profeta fez, ninguém os sahaba fizeram. Foi narrado sim por um hadith fraquíssimo. Os sábios da ciência disseram que esse hadith até ele é mais fraco que uma teia
de uma aranha. As pessoas erram também na hora de fazer a ablução. Muitas pessoas não bochecham. Muitas pessoas não lavam direito os braços. Esse é um erro. Isbaghul wudu em árabe significa fazer a ablução perfeitamente. Depois o profeta disse: "Iza qumta ila salat, thumma istaqbil al-qibla." Fique em direção à qibla. Fique em direção à qibla. Fakabbir, faça o takbir. Allahu Akbar. Algumas pessoas, muitas, eu falo isto porque está mencionado em alguns livros, e as pessoas aprenderam de pai para filho assim. Porém isso não é o correto. As pessoas pronunciam a intenção, talafuz binniya, pronunciam a intenção dizendo: intenciono rezar 4 rakat para Deus no Salat Zuhur, nesse dia de sexta-feira, no dia 13. Não é, o profeta não ensinou isso. Porque a niyya mahaluha al-qalb, a intenção, o local dela no coração. Não existe então a pessoa intencionar, dizer: eu intenciono rezar 4 orações do Salat Lasr no dia 2 de junho de 2011. Allahu Akbar. Você está informando quem? Você quer avisar quem? Aquele que sabe que está nos céus e na terra, sabe que tu levantou para rezar. Ou tu quer mostrar? Não se pronuncie a intenção. A intenção está no teu coração. Quando você acorda de manhã para rezar 5h30, 6 horas da manhã, você quer falar o quê? Fala, intenciona no teu coração em rezar Allahu Akbar. As mãos devem estar entre os ombros e as orelhas. Muitas pessoas fazem Allahu Akbar, levantam as mãos nessa altura. Está errado. Muitas pessoas nem levantam a mão. Também está errado. É Allahu Akbar e lê a Surat al-Fatiha. O profeta disse: La salat liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab. Não há oração para quem não ler a mãe do livro, a abertura do livro, que é a Surat al-Fatiha. É um pilar da oração. Se a pessoa não ler a Surat al-Fatiha, a oração é inválida. Muitos irmãos podem perguntar: mas Sheikh, eu não decorei toda ela ainda. Eu não sei. Isso se aprende. E essa resposta a gente dá para todos os irmãos que se converteram ao Islã. Não é difícil aprender a Surat al-Fatiha. Muitos irmãos não sabem ler toda a Surat al-Fatiha. É feio isto. As pessoas não são obrigadas a saber de tudo, mas elas têm que aprender. Se aprende. Não é feio a pessoa dizer: eu não sei, me ensina. Jamais foi feio isso no Islã. Muito pelo contrário. Isso é um sinal de humildade, um sinal que a pessoa está procurando a verdade e seguir o Islã. Mas a pessoa ficar com vergonha e não aprender al-Fatiha, como a oração dele será válida? Como é que vai ser válida? Então leia a Surat al-Fatiha. E não seria tão grave os muçulmanos se reunirem e pegar os seus irmãos. Quem quer reler a Surat al-Fatiha, quem quer ler de novo na frente de alguém que sabe corretamente, para ver se eu sei pronunciar direito. E depois faz Allahu Akbar, depois lê outra surata. Se souber, leia. Se não souber, não tem problema. E o profeta disse no seu hadith: "Thumma arka' hatta tatma'inna raki'." Então faça o ruku', curva-se. Esse ruku', botou a mão sobre os joelhos, hatta tatma'inna raki', até que fique tranquilo no ruku'. Por que isso? Muitas pessoas quando rezam Allahu Akbar, parece que estão com pressa, parece que querem se livrar, parece que a oração é uma montanha em cima dele e querem se livrar dela correndo. Muitas pessoas fazem esse movimento, Allahu Akbar, e levanta. Se vai contar, não dá 2 segundos. Se fala 3 vezes, Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Se falar uma vez, valeu. Está válida a oração. Mas, hatta tatma'inna raki'an, até que fique tranquilo nesse momento da oração. Muitas pessoas quando rezam fazem esse movimento. Subhana Rabbil Azim, já levantam. Que salat que é esse? Essa oração é aceita? Qual a validade? Qual é o peso que ela tem no teu coração, na tua prática? E depois, levanta, fala, Sami Allahu liman hamida. Allah escuta quem o louva. Muitas pessoas fazem esse movimento, é errado. É errado, gente. Fala assim, ó. Sami Allahu liman hamida, já se curva. Não, o profeta disse no seu hadith, sallallahu alaihi wasallam, Thumma arfa.
حتى تعتدل قائما. Então levante até ficar com todas as tuas costas em pé. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Tranquilo, sem pressa. Muitas pessoas fazem correndo. Se perguntar para ela o que tu leu na oração, não sabe. Se perguntar o que o imã falou na oração, não sabe. Se perguntar qual oração que tu rezou, não sabe. Se você quiser atenção, não pode ser assim. Outras pessoas quando levantam, fazem esse movimento. Sami Allahu liman hamida. O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, ele proibiu. Ele proibiu de levantar na oração os olhos para o céu. E as mãos assim. A forma correta de fazer esse movimento é como faz o takbir. Levante e fala Sami Allahu liman, fala Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, com as mãos para frente, não para trás. Simples. Desse jeito o profeta disse: o kana yasjud hatta tatma'inna sajda, thumma asjud hatta tatma'inna sajda. Então prostra-te até que ficar tranquilo no sujud. O profeta disse para outro homem: não faça oração kanaqr dik, como fosse um galo ou uma galinha que estivesse picando no chão. Rapidamente, encosta. O momento que a pessoa está mais próxima de Allah é quando ele está fazendo o sujud. Nesse momento, meu irmão, tua testa, teu coração, o teu nariz estão na terra, estão no chão, onde tu e todas as pessoas põem os pés. E tu está dizendo o quê? Subhana Rabbi al-A'la. Glorificado seja o meu Senhor, o Altíssimo, aquele que está sobre o sétimo céu, sobre o seu trono grandioso. O profeta disse: quando alguém estiver em prostração, falyukthiru fi du'a, que faça bastante súplica, peça tudo para Allah, engrandeça Allah, agradeça a Ele, peça pela tua saúde e a saúde das pessoas e para todo mundo. Assim é a oração profética, assim que o mensageiro de Deus nos ensinou. Todos nós sabemos, ou a maioria das pessoas sabem, mas somente alguns erros que as pessoas fazem constante na oração. Muitas pessoas também não sabem falar o tahiyatu, atahiyatu lillah wa salawatu. As pessoas têm que aprender, têm que falar aquilo. Aquilo faz parte da oração. A oração não é válida sem isto. Mas é feio a pessoa dizer eu não sei? Não é feio. É feio você continuar deste jeito até morrer, com vergonha de perguntar, ou medo que alguém vai te criticar. Talabul ilm, a procura do conhecimento, é uma obrigação de todo muçulmano. E todos os muçulmanos estão aprendendo todos os dias. Todos os dias os muçulmanos estão aprendendo. O mensageiro de Allah, que a paz seja sobre ele, no Alcorão fala o quê? Waqul Rabbi Waqul Rabb zidni ilma. Allah fala para o profeta Muhammad dizendo no Alcorão, entre parênteses, ó Muhammad, diga: ó Senhor, me aumente em sabedoria, me aumente em conhecimento na prática da religião, a oração, a ablução, como entrar na mesquita, como se como se comportar dentro da mesquita, como se sentar na mesquita, como ler o Alcorão. Tudo isso o Islã é um sistema completo de vida. Não há falha nenhuma em as pessoas desconhecerem. Nunca foi. A falha em as pessoas ficarem com vergonha e praticar a religião da forma correta e praticar a religião da forma que não é correta, anos e anos, e se perde a vida, se perde o tempo e as pessoas não sabem rezar direito, ou quem sabe às vezes tem preguiça de rezar direito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Thumma as-salatu was-salam ala sayyidi khalqillah sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in. Todo louvor pertence a Allah, e que a paz e as bênçãos estejam sobre o seu mensageiro. Meus irmãos, disse o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam: aswa nas alladhi yasriqu min salatihi.
A pior pessoa é aquela que rouba e furta da sua própria oração. Pior pessoa é aquela que rouba e furta da sua própria oração. Perguntaram: Man allazi yasriqu min salati? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. É aquele que não completa o ruku' e nem o sujud. Curva-se e faz assim. Allah. Para 2 raka dá 1 minuto. E o profeta falou para os seus sahabas: Ya Bilal, arihna biha. Khalidna nartah bis salah. O profeta dizia para o Bilal: Ó Bilal, faça o azan e faça a gente descansar com a oração. A oração é um descanso. A oração é o momento que o muçulmano está mais tranquilo na vida. Você para os seus afazeres, está dormindo, está trabalhando, está estudando, está na rua, você para voltar para Allah, louvado seja. O mundo inteiro está à sua volta, você levanta suas mãos dizendo: Allahu Akbar. Allah é maior de que todos os problemas da vida. É maior que toda diversão. É maior que todo lucro e comércio. E você, Allahu Akbar. E você diz: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Você louva Allah. Você curva-se perante Allah. Pior pessoa é aquela que rouba da sua oração. No dia do final vai comparecer. Como é que ficou sua oração? Meus irmãos, qual o motivo e as causas que fazem muitas pessoas não se interessarem pela religião? Não se interessarem pela mesquita? Não se interessarem em aprender e ir nas aulas das mesquitas? Muitas pessoas procuram desculpas em todos os lugares. Porém, devemos nos olhar por acaso. Será que as pessoas não se afastaram da religião por causa minha? Do meu mau comportamento? Da minha falta de paciência? E não dar atenção para as pessoas que procuram a verdade? Isso é um assunto importantíssimo. Meus irmãos, alhamdulillah, esse sermão e outros sermãos são gravados e postados na internet. E pessoas do Brasil e fora do Brasil perguntam e dizem: ó Sheikh, me afastei da mesquita, me afastei dos muçulmanos, porque eu não sabia rezar. Perguntei algo da religião que todos sabiam, menos eu, e as pessoas me ridicularizaram, riram de mim. Eu fiquei constrangido e não procurei mais a mesquita. Na'udhu billah. Que Allah nos livre de afastar as pessoas da religião de Deus pela nossa falta de paciência. Muitas pessoas se afastam da mesquita, sim. Mas o muçulmano não procura a falha dos outros irmãos muçulmanos. Procura soluções e chamar eles para a verdade. Muitos muçulmanos se afastam da mesquita. E nós, infelizmente, achamos que a culpa é dele. Se a pessoa não procura a religião, não procura aprender, não vai na mesquita, porque ele não quer saber da religião. Não pensa mal do teu irmão muçulmano. Aquele que te encaminhou, o teu coração não pertence a ti, pertence a Deus. O teu coração, o coração dele está na mão de Deus. Deus pode, quando quiser, mudar teu coração para o coração dele e o dele para o teu. Deus pode muito bem te encaminhar aquela pessoa como tu era antes, e te desviar e fazer pior do que aquela pessoa. Por isso, meus irmãos, devemos ter paciência, sabr, o hilm e tolerância, o arahma e misericórdia e compaixão e bondade com nossos irmãos que perguntam. Vemos então, terminando, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos diz: Muawiyah ibn Hakam al-Aslami, um homem que veio de longe, chegou na mesquita do mensageiro de Deus, quando rezou, espirrou, e durante a oração disse: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E depois disse: Yarhamanillah. Na oração ele espirrou e disse: Alhamdulillah, e que Allah tem misericórdia de mim. Não pode falar na oração. Mas essa pessoa morava longe dos muçulmanos, não tinha aprendido isto, que não poderia falar na oração. Veio de longe, entrou na mesquita, espirrou e falou na oração. E ele disse: eu vi as pessoas me olhando de longe com um olhar feio. Ou seja, ele estava rezando e reparando o que as pessoas estavam pensando dele e falando dele. Quando acabou a oração, ele ficou com muito medo. E o mensageiro de Deus chamou ele, dizendo: é Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami. Ó Muawiyah. Chamou ele, conversou com ele. E o que Muawiyah disse? Wallahi,
ما قهرني رسول الله ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني والله ما رأيت معلما قط لا قبله ولا بعده أحسن منه والله إنما قال لي إنما الصلاة تسبيح وتهليل والذكر وقراءة القرآن اللهم صل على نبينا Muhammad. Meus irmãos, Muawiyah entrou na mesquita e rezou daquela forma errada porque não sabia. Levantou a voz na oração e as pessoas criticaram ele. E o que ele disse depois? O mensageiro de Deus me chamou de canto. E ele disse, juro por Deus, o mensageiro de Deus não foi violento comigo, não me reprimiu, não levantou a voz comigo, lá darabani, não bateu em mim e nem me ofendeu. Somente disse para mim o seguinte: a oração é fazer subhanallah, ler o Corão, e me ensinou a forma correta de rezar. Depois Muawiyah ibn Hakam al-Aslami, ele disse assim, juro por Deus, não vi nem antes dele e nem depois de Muhammad um professor ou mestre melhor do que ele, sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, muitos dos nossos irmãos não sabem praticar a oração, não sabem muitas coisas do Islã. Talvez a culpa deve ser dividida entre nós e eles. Se não tivermos tolerância com nossos irmãos, não tivermos paciência com nossos irmãos, não tivéssemos o coração cheio de rahma, de misericórdia, como que as pessoas vão se orientar? Devemos sim ter adab, educação, humildade para orientar nossos irmãos. E quem recebe o conselho também deve ter humildade para escutar. Assim assim o Islã nos ensina. Somente assim seremos uma comunidade única. Urhama'u bainahum, misericordiosa entre eles. Assim o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam nos ensinou: sallu wa sallimu ala khairin nabi Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.